Bem, pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez eu aqui, figurinha carimbada. O professor Rodolfo não pôde estar presente, então eu estava em todas as apresentações. Nós vamos aqui, eu e o professor Osmar, e eu baseei minha apresentação diante de algumas dúvidas que a gente percebia naquelas conversas do grupo em relação ao transporte escolar. Eu me atrevi a montar essa apresentação baseado nas leis que regulamentam o transporte escolar, até para criar, para vocês, que alguns gestores, a gente percebe, adquirirem um conhecimento para responder às demandas do transporte escolar. Nós sabemos que o transporte escolar, eu e o professor Osmar até estava alertando, nós estávamos conversando, hoje, nós passamos a analisar o orçamento da prefeitura, é um dos investimentos maiores na rede. E o mais problemático, porque todos acham, e eu digo acham, que têm direito ao transporte escolar. E a gente vai mostrar algumas teses aqui para vocês fazerem uma reflexão junto comigo, para nós pensarmos quem tem direito ao transporte escolar, como é feito esse programa, porque hoje há um senso comum que todos os alunos da cidade têm direito ao transporte escolar. E a gente vai mostrar alguns recortes da lei ali, que vai criar teses para vocês discutirem com o setor jurídico, para discutir aquele pai que quer que a criança seja buscada em casa, a criança da creche tem direito ao transporte escolar ou não, enfim, essas demandas todas, inclusive a questão do monitor, que é uma demanda que surge, e essa eu já posso adiantar. Existe uma PL, a última vez que a Comissão de Justiça já aprovou, já deu o parecer dizendo que é constitucional. O próximo passo é ir para a Câmara de Deputados e serem aprovados. Então, vocês já coloquem no orçamento, para os próximos anos, que fatalmente, onde exige aquelas crianças menores de 7 anos de idade, fatalmente, nos próximos anos, a ser aprovada essa lei, os municípios vão ter que, infelizmente, ou diria mais, felizmente, ter que contratar os monitores por causa da questão do cinto de segurança naqueles veículos que são exigidos o cinto de segurança. É claro que as cidades onde tem o ônibus é coletivo, ali não se exige o cinto de segurança, porque não tem uma regulamentação, que deveria ter, mas, nesse caso, não tem. Então, já para vocês pensarem, já fazer um plano estratégico, o monitor, já respondendo a várias questões, futuramente vai ser aprovado, porque já foi decretado a questão constitucional, a questão legal, então, vai ser mais um presente para os municípios, é mais um gasto na folha. Então, pessoal, quando a gente fala assim, o transporte escolar como dever de Estado e garantia e permanência do educando no ambiente escolar, eu gostaria aqui, eu vou citar a Constituição. O artigo 208, ela fala assim, cuja finalidade é o efetivo exercício do direito à educação, estando entre elas o transporte escolar. Se você pegar só esse recorte, muitos promotores só olham isso, realmente, aqui, todos têm direito ao transporte escolar. O artigo 208, aí é o que eu quero mostrar uma situação para vocês. Ele coloca ali no item 7, e eu faço questão de ler. Atendimento ao educando no ensino fundamental, através, olha o grife, programas suplementares. Por isso, quando a gente reclama que não vem verba suficiente para o PENAT, quando a gente reclama que não vem verba suficiente para a merenda escolar, se não me engano, a merenda escolar passou uns 10 anos sem reajuste, não é isso, Osmar? Nós temos que entender que esses programas são supletivos. A União, quando a gente analisa, ela está ajudando contribuindo com o município para fazer uma finalidade que é intrínseca do município. Mas gravem bem essa palavra, é um programa suplementar, é supletivo, certo? E, entre outros, ali está o material didático escolar, o transporte, alimentação e assistência à saúde. Mas os promotores não querem nem saber, né? Eles vão lá e nos metem mandato de segurança e obrigatoriedade toda. E aqui a gente começa a falar de delimitação das competências dos entes.
Nós temos uma situação, isso é nacional, a questão da relação do regime de colaboração do transporte escolar entre Estado e município. É óbvio, pessoal, me desculpe usar a palavra óbvio, que tem que haver esse regime de colaboração. Vocês imaginem um trajeto, nós irmos lá e licitar um transporte escolar único e exclusivo para o transporte do município, e lembrando que as crianças são todas do município. Não existe criança do Estado nem criança do município. Mas, então, da onde surge o regime de colaboração? Se licita um ônibus que faça o transporte, até porque o Estado, a administração do Estado é muito grande para ele. Quem mais vai conhecer? Os preços, as localidades, analisar qual criança que merece o acesso ao transporte escolar e aquela que não merece. É o município. Por isso que surge a colaboração. Mas nós temos que lembrar, e eu vou amarrando, que a obrigação do município, vejam bem esse artigo 2, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E o Estado e Distrito Federal com o fundamental e médio. E aqui vamos, desde logo, é oportuno destacar a atribuição prioritária dos municípios, a qual compreende o ensino fundamental e a educação infantil. Aí o danado do pai, e alguns municípios eu quero dar parabéns, porque como a gente está saindo, já pode exercer o direito da sinceridade, né? De ser sincero, né? Alguns municípios, e tomara que não tenham sido vocês, disseram para a sua rede que eles têm direito e concederam o direito de crianças da creche usar o transporte escolar. Na verdade, a gente deixava bem escondidinho isso, porque é uma responsabilidade grande. Você imagine transportar bebê, você vai ter que, naturalmente, ter um monitor, você vai ter que adquirir aquelas cadeirinhas de segurança, assento de elevação. Mas, preste bem atenção e não conte para ninguém e não gravem. Quando vocês olham na Constituição ali, as crianças da creche não são matriculadas? Elas têm direito, então? Infelizmente, eu digo infelizmente pela questão que nós sabemos toda a demanda, não contem para ninguém. Pelo amor de Deus, não contem que eu disse isso. Xanxerê já tem algumas obrigações, né, Cláudia? A Cláudia me andei ajudando ela numa questão. Trazer criança lá do interior, com a medida de segurança da promotoria, além da mãe de 16 anos e a criança para a creche. Era uma demanda social, criança em vulnerabilidade, mas imagine que ali, nós, infelizmente, queremos garantir todos os direitos das crianças, mas envolve orçamento. Envolve orçamento. E vocês analisem essa questão dessa linha com essa criança, quando você for licitar, vai ter um impacto maior na licitação, se for terceirizado. Mas, junto dessa linha, e é aí que nós temos que ser éticos, vai ser, muitas vezes, transportados os alunos da rede. Então, a gente tem que tomar cuidado de quando, às vezes, a gente quer solicitar o maior financiamento do Estado, nós analisarmos as nossas responsabilidades, o que é nosso, o custo do nosso aluno e o custo do aluno do Estado. E olha bem aqui um fato interessante. A lei, a LDB, também deixa aqui grifando, ó, volta a insistir, os municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade ao ensino fundamental. E a Lei 10.709, que regulamenta o transporte escolar, e a gente vai depois analisar, ela deixa bem claro. Por que eu estou falando isso? Porque depois até o professor Osmar vai explicar bem claro. Nós não assinamos convênio. Nós assinamos um termo onde é passado para o Estado os alunos que nós transportamos, uma planilha, e esses alunos, daí nós recebemos um per capita, que precisa ser discutido os valores, e é uma luta sempre de um grupo de trabalho que envolve a Undime, a FECAM e a Secretaria de Estado. Mas a lógica que eu quero deixar bem claro, o secretário é gestor do seu orçamento.
Ele não tem obrigação com mais ninguém, além, e depois eu vou mostrar até na lei de responsabilidade fiscal, com o seu orçamento e com os seus limites que a lei orienta. Você não pode ultrapassar a lei. A responsabilidade do transporte escolar, aqui daí vem o fato que os alunos, a lei a 10.709, no seu artigo 11, deixa bem claro, qual seja, de transportar os alunos matriculados em sua rede de ensino, isto é, nas escolas municipais, privadas e da rede estadual, não é obrigação. Portanto, está demilitada a obrigação de cada um. Lembrando que, a partir do momento que você assume o transporte da rede estadual, você torna-se solidário a esse transporte. E, a partir desse momento, você também começa, além de responder essas leis, a lei estadual que regulamenta o transporte dos alunos dele. Um dos grandes problemas que nós levantamos no grupo no transporte escolar é o quê? O professor, coitado, professor, ele não manda nada. O prefeito resolve fazer gracinha, né, Ademir? E o Ademir é um lutador disso. E concede o transporte escolar para alunos. O que a lei estadual apregou? Alunos que residem acima de 6 quilômetros da escola, estou certo? Mas o prefeito quer fazer gracinha. Oi. 6 quilômetros de volta. Ida e volta, tá? 6 quilômetros, então seria 3 quilômetros. Essa lei tem que ser obedecida, pessoal. E já vou mostrar por quê. Nós temos que parar de brincar. Plauto, queria dizer que no meu município eu fiquei 8 anos e nunca me deixaram eu mudar isso. Isso dá um impacto danado. Não tem aqui a planilha porque ia ficar muito chato. A nossa maior quantidade de alunos, certo? No levantamento da FECAM e da própria secretaria, é justamente nessa faixa. E quando nós vamos discutir os itens ali, é onde dá mais um impacto financeiro, tanto nas contas do Estado, quanto nas contas do município. E aí a gente percebe, às vezes, numa fala, mas o Estado não está mandando o dinheiro correto. O Estado faz a matrícula conforme a residência dos alunos. E ele vai pagar somente aqueles alunos que residem nessa faixa. Está claro isso? E o que é pior, eu já vou adiantar a fala, para não ficar chato, quando você faz essa besteira, você está infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Porque você está pagando os alunos de uma outra rede. Se você tem autorização da sua Câmara, está tudo certo. Mas de onde você tira dinheiro para financiar esses alunos? Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque, cada vez mais, fruto dessa convulsão que nós estamos vivendo no Brasil, essas questões de transparência, essas questões de investimento público vão ser mais fortes. E vocês, gestores, estão diante desse impasse. Então, tomem cuidado com isso, é um alerta. Existe uma lei estadual que regulamenta, existe 2 decretos que regulamentam. Você, secretário, volta a frisar, olha essa lei. Você é responsável pelos seus alunos, deixa ali bem claro. E quando você leva o aluno a 1 quilômetro, que o prefeito quer, que o vereador quer, porque vai dar volta, porque ajuda a comunidade, que vocês sabem que tem esses filminhos, né? Você está correndo o risco de, num processo, esses alunos que você gentilmente quis agradar o prefeito, o vereador, ou ficou pressionado, você devolver no final da gestão, ou você tomar uma multa. E isso dá um impacto danado quando a gente vai estudar as planilhas. Porque o bolo do transporte escolar, a Secretaria Estadual tem um só orçamento. Eu não estou defendendo aqui. Eu passei 8 anos discutindo. Brigando não, porque nós somos companheiros, mas discutindo esse financiamento. A possibilidade de convênio com o Estado está muito bem claro aqui, ó. O que regulamenta essa possibilidade de nós transportarmos os alunos do Estado? Esses artigos da Lei 10.709, que o artigo 3, embora o município não possua incumbência, desde que ele faça convênio,
Desde que ele regulamente, ele pode sim transportar os alunos do Estado. Está tudo certinho. Mas eu tenho essa ressalva desses alunos que nós transportamos a 1 quilômetro, bem pertinho da casa. Além do que nós colocamos alunos que não estão garantidos, que muitas vezes, quando tu vai ver o tipo de seguro que você contratou para a sua linha, às vezes eles podem não estar assegurados, porque são alunos de outra rede. E lembrar que todo o financiamento que o Estado paga dos seus alunos, eles também exigem a segurança desses alunos transportados. Então, cabe a vistoria dos carros, etc. Essa apresentação vai ficar com vocês, tá? E aqui eu registrei, ali está em o grifo, o que eu falei. A partir do momento que você assume a responsabilidade do transporte, você está assumindo solidariamente. Por que que o Estado manda uma planilha para nós e nós não assinamos, o prefeito assina que ele concordar a planilha? Eu vivenciei isso no município. Por que que nós agimos assim, para vocês entenderem? Digamos que a Secretaria de Saúde tem um convênio com o Estado e não prestou contas direito. Se o transporte escolar fosse baseado também, alinhado num convênio, o que que aconteceria? O Estado seria impedido de fazer o repasse desses alunos, que, conforme a própria lei estadual, diz que tem que ser feito, e aí o Estado tem que ser cobrado também, a cada dia 1º. Então, se fosse convênio, já aconteceu na minha prefeitura, e deve ter acontecido em diversos, para quem já teve experiência em gestão, um secretário de cultura não prestou conta direito, e está lá no sistema, a prestação de contas está atrasada, então, em consequência, se fosse convênio, seria, no ato, cancelado o repasse do transporte escolar e os alunos ficariam sem dinheiro. Então, essa foi uma forma de agilizar e garantir o transporte escolar de todos os alunos. Aqui que eu falo aqui, ó, a importância da lei de responsabilidade fiscal da lei complementar, tá? 101.00. Olha bem o artigo 62 dessa história de 1 quilômetro. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação se houver autorização na lei de diretrizes orçamentárias. Então, se vocês quiserem carregar esses alunos aí de 1 quilômetro, 2, essas gracinhas que nós fazemos, que eu também fiz, nós temos que colocar lá esse ano nós vamos fazer a LDO e o PPA, que nós vamos transportar esses alunos. Mas veja bem ali o que é que diz. Somente se justifica o custeio pelos municípios de despesas de responsabilidade do Estado ou da União, se houver autorização legislativa para tanto. Previsão nas leis orçamentárias, ajuste ou congênero, sem isso é irregular a realização. Então, o Plauto que fez isso errado, Deus ajude. Ainda bem que a oposição muitas vezes é pamonha para caramba, senão nós estávamos devolvendo tudo isso. Então, estou resolvendo aqui um problema da rede estadual e criando uma sarna para vocês pensarem que vocês vão, antes de carregar esses alunos de 1 quilômetro, vocês vão ver a lei estadual e lembrar dessa leizinha aqui. Ou organizar toda essa situação. Mas lembre que a Constituição lá diz que a gente só pode atender o outro ente ou outras instâncias quando nós dermos carga, garantimos os direitos do nosso, que é a educação, ensino fundamental, educação infantil. Por exemplo, se você tem fila na creche, não se justifica tu estar pagando aluno do Estado ali no 1 quilômetro que não está regulamentado, correto? Entender a brincadeira? As leis se interligam. A gente não pode só virar um expert em LDB. Nós temos que entender Constituição, a CLT, porque tem muito plano de carreira também, que a discussão, que ela é montada conforme o interesse. Isso é bom, vamos manter aqui no plano de carreira. Isso é ruim, vamos lá para o CLT. Mas vocês têm que entender que a CLT é uma lei federal e a Constituição é que nos manda. Aqui é a coisa bacana. O caráter suplementar do transporte escolar é a responsabilidade da família, a definição do trajeto da linha escolar e a distância a ser percorrida pelos alunos. Olha o que diz o artigo 205, e isso aqui eu gravei numa folha assim para nunca me esquecer.
E todo mundo se esquece, e até quando defesa. É dever do Estado, a educação é dever do Estado e da família. Lembre lá que eu falei, é suplementar. Então, quando se falou em suplementar, o legislador lembrou que é obrigação também da família. Ou não tem o pai lá que, é só 400 metros, entra ali na ruazinha e busca. Tem ou não tem isso no município? Não tem um cara que chegou, eu medi, tá 400, lá em Milanês é uma região de Rio dos Cedros que são descendentes de polaco, e sem sacanagem, mas eles têm um sotaque engraçado, né? Eu medi porque eu fui lá com uma fita métrica e dava 400 metros. E eu vou lá falar, boa sorte. Eu fui lá e medi também. Não era só 400, porque era até a casa dele, mas para entrar na casa dele dava mais 2 quilômetros, onde o ônibus ia conseguir fazer a volta. Então, esses 400 metros dele virou 8 quilômetros. E aí vocês façam uma conta de padeiro, 8 vezes R$1 dava R$8 por dia, vezes 200 dias letivos, e aí só os 400 metros do papai. Porque ele não queria, ali, 205. É responsabilidade da família promotor. E olha o que é que o 208 fala. Possui caráter suplementar, uma vez que a família possui obrigação precífica em relação ao educando. O ônibus de transporte escolar chega lá e não tem ninguém para receber. Não aconteceu isso? Os pequeninhos denunciam o promotor. Olha lá. Então, aqui, essa jurista deixa bem claro, pode-se afirmar em linhas gerais que não é só do Estado, mas também da família, dos pais e responsáveis, a responsabilidade pela educação. Porque senão é fácil, e município nenhum. Vocês me desculpem a sinceridade, os nossos municípios estão todos aí, na argola, com 90% a 95% em gastos em folha, sem capacidade de investimento nenhum. Ou estou mentindo? Então, a gente tem que ter cuidado e ter essas linhas de lei prontas para responder. Então, nesse sentido, o transporte, a facilitação do acesso à escola não incumbe exclusivamente ao Estado, a quem compete oferecer a linha de transporte escolar, mas também à família, que não está isenta de colaborar no transporte de sua criança ou adolescente. Então, trata-se de um preceito primordial e constitucional. Ô pai, o senhor também tem responsabilidade. Porque fazer essa história de educação que eu faço em 15 minutos, o filho, entrego na escola e vou buscar na cadeia, não está mais funcionando, né? Tem que haver algum planejamento da família. A única exceção, isso é evidente, alunos, até porque existe a lei, que nós recebemos essas verbas do programa, Caminhos da Escola, que é a lei que regulamenta o PENAI, alunos residentes na área rural, todos têm direito ao transporte escolar, sem exceção. Morou em área rural, infelizmente, o centro é aqui, e você tem lá no seu plano diretor, que é 1 quilômetro, é área rural, esse aluno tem direito, a lei diz isso. Você pode até negociar com a família, mas ele tem direito. Porque esse programa de transporte escolar foi criado justamente para esses alunos que residiam no campo, em área rural, não para o bacaninha que mora a 1 quilômetro da escola e quer enfiar o filho para ele ficar dormindo mais tarde. Ou não acontece isso? Aqui são os registros, né? Não existe lei federal que delimite o trajeto de linha ou de transporte ou distância a ser percorrida pelo aluno. Quem regulamenta isso, e vocês vão ver, eu não vou ler, é o próprio município, dentro do princípio de razoabilidade, é o que vai orientar e vai definir aonde as crianças têm, aonde se definem os pontos. Eu tive uma coisa engraçada no município, que 2 vizinhos brigaram. Não aconteceu isso com vocês? E essa família não podia vir nesse ponto de ônibus, porque o outro aqui também não podia. Eu fui lá e queria se matar, então vai ser aqui no meio. Acontece isso. É meio engraçado e chato e bizarro, mas eles querem eles brigam lá na vizinhança e querem que o ponto de ônibus fique longe, essas coisas todas. Mas é quem manda, quem regulamenta é vocês, por poder de lei. A regra que eu sempre aconselho,
vocês não podem trazer essa encrenca para vocês. Tem que ir lá, negociar com a Câmara, e a Câmara que cria uma lei, porque daí divide a encrenca. Quando o professor Mário falou ali dos 45 dias de férias, isso não é encrenca para o secretário. Ele tem que demonstrar legalmente, professor Mário, lá para a Câmara que isso está inadequado, e a Câmara que aprove a lei. Para quem você trazer encrenca para você? Mas lembre também a CLT, que são 30 dias. E aqui eu dei a dica, regulamentar em lei, decreto, etc., e aqui dizendo que ao município não incumbe exclusivamente, reforçando toda a responsabilidade do transporte do educando. Aqui eu não vou ler, eu só trouxe para vocês, isso aqui são jurisprudências, importante isso para quando vier essas encrencas na Secretaria de Educação, já são sentenças, aqui agravos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sentenças deixando bem claro isso que eu falei, das responsabilidades da família. Acontece muito na área rural, o transporte escolar tem a linha principal e a criança reside 4 quilômetros dentro da fazenda. Você pode buscar a criança lá? Não, porque não é uma via pública. Então, você tem que deixar bem claro que existe essa lei e que é a obrigação da família trazer a criança até a área. E aqui tem várias discussões sobre isso. Questão de ponto de ônibus. Então, aqui, para não ficar chato, tem aqui esse material para vocês daí discutirem com o jurídico, quando acontecer essas coisas, já entrarem com essa jurisprudência para contestar esses pedidos. E aqui vai, a necessidade. Aqui, olha só que bacana essa resposta. Há necessidade, por hora, de cooperação da família, a fim de incentivar e implementar o acesso ao ensino, o que pode se dar pela condução das crianças pelos pais ou responsáveis até a parada de ônibus mais próxima. É a declaração do desembargador. Então, essa frase dele aqui já se criou uma jurisprudência para esses chatos de plantão que chegam todo dia na secretaria, ao menos que vocês são privilegiados, eu quero que o ônibus vá buscar. Lembrando uma outra historinha. Lembre que, na maioria desses ônibus, nós estamos transportando crianças de outro ente. E não é justo nós passarmos essa quilometragem que a gente... não, vou fazer um ajuste, vou fechar o olho. Depois querer cobrar do Estado. Lembrando para vocês que também, se esse carro entrar lá dentro dessa fazenda, sofrer um acidente, quebrar, uma morte, que pode acontecer, que tem umas estradinhas, você vai ser responsável. Vocês querem levar isso? Não faça nada que não é assegurado por lei. É regra básica. Não se deixe se pressionar para fazer, vou agradar o prefeito. Vocês têm que ter amor, por vocês. E pelas crianças. Opa, fiz a porcaria aqui. Aqui é a mesma situação, tá, pessoal? São todas jurisprudências que eu juntei para vocês terem argumentação. Essa apresentação, volta a frisar, para vocês argumentarem com o jurídico, enfim, darem respostas ao Ministério Público, da garantia que o município é que regulamenta. Porque muitas vezes o promotor quer que você vá buscar a criança e não tem conversa. Aí você manda uma resposta dizendo que é o poder público que tem a capacidade de administrar o transporte escolar e ver o que é melhor para a coletividade. Essa apresentação é isso, tá? É uma base para vocês de transporte escolar. Se alguém tem alguma dúvida, pode levantar a mão, não sei como é que está o tempo. Plauto Mendes, ali o meu contato para dúvidas que vocês precisarem de ajuda. E aí eu passo a segunda etapa para o professor Osmar. Obrigado. Já fui citado várias vezes no evento desde ontem, né? Agora está na hora da minha defesa, né? Não vou ter tempo de responder todas as provocações que me fizeram, nem é esse o objetivo, né, do encontro. Rapidamente, né? Eu já fui dirigente municipal de educação, né? Compartilhei uma boa parte da gestão com o Rodolfo na presidência da Undime, com a Cleusa na presidência da Undime Nacional, apesar de ter uma boa trajetória também dentro da rede estadual de ensino como professor e também na área de gestão durante muitos anos. Sou da área de História, tenho mestrado em Educação também pela FURB e atualmente estou na Secretaria desde 2013, na Diretoria de Apoio ao Estudante, que foi transformada em 2015, a partir de 2016, em Diretoria de Articulação com os Municípios. A minha fala complementa a fala do Plauto,
mas eu vou começar apresentando um pouco o objetivo da minha diretoria, tá? Depois apresentar as parcerias que a gente tem estabelecidas já com os municípios, tá? Aquilo que a gente pretende aprofundar dessa parceria, naquilo que a gente chama de regime de colaboração, de cooperação. As duas palavras se confundem no texto constitucional, tem hora que fala em cooperação, tem hora que fala em regime de colaboração. Tá? A gente vai usar o regime de colaboração, que é como apareceu no plano nacional, nos planos estaduais de educação e no plano municipal. Tá? Depois eu volto para a questão do transporte escolar, apresentando e detalhando um pouco como é que funciona o transporte escolar e o financiamento do transporte escolar da rede estadual em parceria com os municípios, nos quase 290 municípios que têm a parceria celebrada, né, mantida entre o Estado e o município através de acordo. Tá? Então, vou construir a minha fala em 3 partes, tá? Para a gente entender e compreender o que eu pretendo passar para vocês. No final, acho que a gente abre para perguntas, e aí inclui as perguntas do Plauto. Então, para começar a conversa, o que foi a ideia de criar a diretoria de articulação com os municípios? É exatamente perceber a Secretaria de Estado da Educação não mais como Secretaria da Rede Estadual de Ensino, e sim como Secretaria de Estado da Educação, olhando para o sistema estadual de ensino como um todo, e também para a educação do Estado de Santa Catarina como um ente federado, e que o Estado, né, na condição de ter uma Secretaria de Estado da Educação, tem que olhar para o que está acontecendo também no âmbito da rede municipal, da rede privada, né, na educação básica e no ensino superior. Tá? Ou seja, a concepção em que o Estado pensa, né, quando faz a reforma da estrutura da Secretaria de Educação, liderada pela visão do nosso secretário, professor Eduardo Champs, da professora Elza e dos colegas que lá estavam, né, exatamente de colocar a Secretaria de Educação precisa olhar não para a rede estadual tão e somente, mas também para, tá, toda a educação do Estado de Santa Catarina. E, por isso, ela vai daí demandar uma série de iniciativas, tá, e cria, dentro dessa estrutura, uma gerência de parceria com os municípios, e, em cada gerência regional de educação, vocês vão encontrar a figura de um supervisor de articulação com os municípios. Lá na estrutura de todas as geredes do Estado, das 36 geredes, tem o supervisor de articulação com os municípios, que tem exatamente a incumbência de fazer essa inferência, essa articulação, esse contato direto com os secretários municipais de educação. Essa diretoria, então, tem como objetivo articular com os municípios ações, programas e projetos, tanto na área do apoio técnico, quanto na área do apoio financeiro, restrito, atualmente, tá, a questão do apoio financeiro, a parte de transporte escolar e a parte que envolve a municipalização. Quando a gente tem, né, ações de municipalização, a gente envolve recursos, a gente tem transferência de recursos, aí, fazendo a gestão pela nossa diretoria. Tá? Muitos prefeitos têm ido lá conversar com a gente, pedindo financiamento para a área da educação municipal. Nós, infelizmente, não temos mais na Secretaria de Educação a possibilidade de fazer convênios, tá, diretos com a Secretaria de Educação, como em outros tempos era feito através do salário de educação. Quem financiava a maior parte dos convênios no passado era o salário de educação. Com a criação da cota municipal do salário de educação, né, cada município passou a receber diretamente o seu recurso devido do salário de educação, independente, né, da realização de convênios, por isso que enxugou bastante na Secretaria de Educação esse financiamento. Os prefeitos têm buscado no Fundam, né, financiamento de projetos da área da educação, e no BADESC, atualmente, o Estado tem usado esses 2 dispositivos para ajudar a financiar projetos da área da educação, desde compra de ônibus até construção de escolas, equipamentos, né, da área da educação, através desses 2 dispositivos. Dentro da gerência de parceria com os municípios, então, tem essas 2 ações que a gente faz. Assistência técnica, na área administrativa, pedagógica e de gestão educacional, e a questão do ensino fundamental, na discussão sobre municipalização e transporte escolar. Atualmente, a gente tem lá 4 programas que são articulados por nós.
E eu trouxe aqui hoje cada uma das pessoas que coordena esses programas. O Formação pela Escola, tá? Conselhos escolares, Bolsa Família e as suas condicionalidades e assessoria ao par, através da orientação de secretários, né, que amanhã vocês vão ter também o pessoal do FNDE falando sobre isso. Nós temos lá na secretaria uma técnica que também tem condições de orientá-los sobre isso. Então, eu vou apresentar essa minha equipe agora. A Ana Merabi trabalha com a questão das condicionalidades do Bolsa Família. Tá? Aqui está a Ana, vai conversar muito com vocês, com o pessoal da assistência social e o pessoal da saúde, sobre essa temática. Tá? A Judite coordena o Formação pela Escola e a questão dos conselhos escolares. Tá? Certo? Junto com a Ana, elas trabalham muito em parceria. O Formação pela Escola, gente, é um programa de formação para os programas do FNDE. Depois eu vou mostrar para vocês quais são todos os temas que ali estão. O Ademir trabalha com a questão do transporte escolar, está há muitos anos à frente dessa ação na Secretaria de Educação, e eu conto hoje com a presença, que não é da minha diretoria, mas eu queria fazer menção de apresentar para vocês o Gilberto Anholim, que é o diretor de Políticas e Planejamento da Secretaria de Educação, lá do Governo do Estado, que trabalha com toda a parte de planejamento, supervisão, exatamente do Sistema Estadual de Ensino, né, através da gerência de supervisão e também da parte da educação superior. Tá? Cada uma desses programas, eu trouxe uma transparência para mostrar um pouquinho para vocês como é que isso está pensado. O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares está lá na meta do Plano Nacional, dos planos estaduais e do Plano Municipal. Cada município precisa, tá? Precisa, e aí o termo é precisa, se impõe pela lei dos planos, né, a ter uma lei municipal que cria, tá, os conselhos escolares ou os órgãos equivalentes aos conselhos escolares. Em alguns lugares recebe o nome de conselho deliberativo, outro lugar é colegiado escolar. Tá? Isso, tem vários nomes disso por aí. Tá? Mas está previsto na legislação que os municípios precisam criar. A gente fez um levantamento aqui, tá, de municípios, tá? Eu aqui não aparece agora, a minha transparência que eu tinha aqui. Quero ver se está na próxima. Ah, está aqui. Ó. Dos municípios de Santa Catarina, nós temos 41 municípios que já têm lei aprovada, criando os conselhos escolares, 93 municípios não têm legislação e 61 municípios estão com a sua lei em tramitação. Essa é a realidade de Santa Catarina de agora, 2017, através do levantamento e a pesquisa que é feita lá na nossa diretoria. Então, nós temos todo um trabalho para apoiar, certo, os municípios a criarem a legislação, cumprindo a meta 18 do plano estadual. Nos planos municipais pode mudar o número dessa meta, no plano estadual é a meta 18. O grupo de apoio dos conselhos escolares, da formação, né, dos conselhos escolares, reuniões técnicas, e nós é que damos todo o apoio para os tutores que cada município pode ter, ligado à estrutura da Secretaria de Educação, que são aqueles que organizam os cursos de formação de conselheiros escolares no âmbito do município, aí envolvendo, tá, professores da rede municipal, técnicos da rede municipal, tá, a partir da sua inserção nos cursos de formação de tutores que são promovidos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Na questão do par, vocês vão ter uma fala específica amanhã sobre isso, mas só para dar um dado aqui da nossa realidade dos nossos municípios atualmente. A Fátima, eu esqueci de citar a Fátima, cadê a Fátima? A Fátima está aí, desculpa, Fátima. A Fátima é quem coordena essa parte do par lá na nossa gerência. 35 municípios, dado de ontem, tá? Estão na etapa preparatória do diagnóstico, tá? 41 municípios não chegaram ainda nem a 50% da parte do diagnóstico preenchido, tá? E 219 já estão com tudo prontinho para começar a colocar as ações e subações, que é a próxima etapa que eles devem anunciar amanhã, quando é que abre, né, para incluir as ações e subações. Então, nós temos aqui um conjunto de municípios ainda que estão bem atrasados.
A gente tem uma planilha, não quis mostrar aqui, mas nós temos a planilha com o nome de que tem um monte de municípios zerado. Não mexeu ainda no diagnóstico do par. Tá? Mais ou menos umas 2 dezenas, um pouquinho mais, de municípios que aparece 0% do diagnóstico feito do par do município. Depois, se vocês quiserem mais informações sobre isso, a Fátima pode passar para vocês. Eu aqui vou contar o pecado e não o pecador. Tá? Já que estamos na Semana Santa, né? Época de muita penitência, eu vou contar só o pecado, não o pecador. O Formação pela Escola, tá? É uma plataforma de cursos, né? Basicamente à distância, né? Em alguns lugares são promovidos encontros presenciais também funciona por tutoria, e que trabalha todos esses cursos aqui, tá? Focados exatamente no entendimento do financiamento dos programas do FNDE para as prefeituras, para as secretarias municipais de educação e para as escolas. Então, aqui vocês conseguem acessar desde um curso sobre o programa do livro didático até o PDDE, certo? Até, por exemplo, questões sobre como orientar os conselhos de controle social, o CAI, o conselho do Fundeb, como trabalhar com a questão do CIOP, a questão do censo, né, que eu acho que mereceria, sim, é pena que a palestra sobre os indicadores demográficos acabou não acontecendo. Mas eu chamo a atenção para vocês, gente, se puder dar um conselho a mais de tantos que vocês ouviram no dia de hoje aqui, observem o que acontece no preenchimento do censo escolar dos municípios de vocês, da Secretaria Municipal de Educação. É o censo escolar que vai determinar, sim, tá, se o financiamento que vocês vão receber vai ser correto de acordo com a tua realidade da tua rede de ensino no teu município. É fundamental preencher o censo escolar de maneira correta. E começa lá no secretário de escola ou no agente administrativo que faz o preenchimento do censo escolar no âmbito de um centro de educação infantil. Vocês precisam pôr uma pessoa da secretaria para cuidar disso, que seja expert, tá, em conhecimento sobre estatística, sobre censo, não só para preencher, mas para depois mostrar para você, secretário, os indicadores recolhidos, como é que está exatamente, né, o preenchimento disso no âmbito dos números, para fazer as projeções, né, dos vários indicadores que você vai tirar a partir disso. E, principalmente, no caso da educação infantil, também contabilizar no censo as unidades de educação infantil da rede privada. Porque, na hora de apontar lá na meta número 1, se você está ou não cumprindo, né, com o estabelecido no plano municipal para atender crianças na educação infantil no nível da creche, conta também a matrícula da rede privada. E se você não tem a escola da rede privada cadastrada no censo escolar, autorizada pelo Conselho Municipal de Educação, ela está clandestina, ela está funcionando sem estar adequada à legislação. Primeiro, não está cadastrada no censo, então esse aluno não existe para efeito de computação da matrícula da educação infantil, e segundo, se ela não tem autorização no Conselho Municipal de Educação, ela está fora do sistema municipal, cuja responsabilidade da educação infantil é do sistema municipal de educação, do Conselho Municipal de Educação. Então, é importante essa pessoa do censo. Gostaria assim, de reforçar muito a necessidade, porque é ele que também contabiliza, por exemplo, na questão do Bolsa Família, as crianças que estão ou não, certo? Frequentando a escola, é essa pessoa que normalmente dá essa informação sobre a frequência do aluno em relação à sua condicionalidade, uma das condicionalidades que é frequentar a escola para poder ter o benefício do Bolsa Família. Tá? Então, designem uma pessoa para cuidar do censo escolar, é fundamental esse trabalho, a Secretaria de Educação tem também uma gerência que cuida disso, se precisarem de ajuda, demandem, está lá na diretoria do professor Gilberto, essa diretoria, essa gerência relacionada ao censo escolar, porque é no Estado que esses dados todos vão cair antes de ir para o INEP. Tá? Antes de mandar o dado para o INEP, ele é centralizado por nós na Secretaria de Estado da Educação, e só a partir daí é que vai para o Ministério da Educação, para o INEP. Então, a gente tem a informação, tá? E tem como dar apoio para vocês nessa parte. Assim como cada gerência de educação também tem um responsável, em cada gerência,
pelo censo escolar que pode ser demandado por vocês. Que outras ações a gente tem, além daquelas que eu apontei, que estão na minha diretoria? A gente tem cessão de servidor, cessão de espaço físico, cessão do sistema de gestão da rede escolar, o antigo projeto SERI, que hoje é o CIGESC, tá? Cessão do sistema de avaliação educacional, cogestão de prédio escolar, matrícula unificada. Temos buscado, junto com o calendário, né, unificar essas questões relacionadas a calendário e matrícula. Desde que eu cheguei lá, todo ano a gente chama um DIME, chama a Cinep, para tentar conciliar, pelo menos a data de início, o recesso escolar, tá, das redes de ensino em Santa Catarina, evitando, tá, transtornos, principalmente na área do transporte escolar. A gente tem formação inicial e continuada juntos, o PNAEC, por exemplo, é um exemplo disso. Tá? E, atualmente, a gente tem também a questão dos planos municipais de educação. Então, a questão do regime de colaboração, das parcerias, se impõe cada vez mais na nossa atuação como redes de ensino. Para 2017, a gente vai conversar com vocês, e aí, a partir da configuração agora da nova diretoria da Undime, a gente não está anunciando hoje aqui, porque a gente quer conversar, né, com a diretoria executiva da Undime, assim que ela estiver definida no final da tarde de hoje. A gente vai conversar com uma coisa muito interessante com vocês, que é exatamente fazer em conjunto, tá, com secretarias de educação, associações e municípios, tá, os nossos representantes nas gerências regionais de educação, vocês, dirigentes municipais, a questão do planejamento conjunto da oferta educacional da educação básica. Por quê? A gente tem que pensar essa oferta juntos. Nós fizemos um exercício 2 anos já na rede estadual, fazendo isso para a rede estadual, e agora a gente evolui e chama, tá, os agentes municipais para conversar sobre isso. Porque a nossa população está envelhecendo. E, consequentemente, tá, nós estamos identificando um decréscimo populacional na faixa etária dos 0 a 19 anos de idade, na maioria dos municípios catarinenses. Tá? Então, se a gente não tomar cuidado no planejamento, principalmente do ensino fundamental, onde a oferta é oferecida de forma conjunta, mas também no ensino médio e na educação infantil, nós corremos o risco de termos um furo enorme na hora de elaborar exatamente a formação de turmas, a abertura de escolas para os anos seguintes. Por quê? Porque o decréscimo populacional veio muito, e está vindo muito mais rápido do que a gente imaginava. Decréscimo de matrículas, principalmente no ensino fundamental. A gente já viu um pouco disso, eu não vou cansar vocês mais com isso daqui, tá? Já foi apresentado aqui por vários palestrantes, né? É a realidade de Santa Catarina, de 2007 a 2015, nossa população, tá? O verde aqui é de 25 a 29 anos, vem crescendo, tá? O amarelo, de 0 a 17 anos, em curva de queda, e a curva que mais sobe é a de 60 anos ou mais. Tá? É uma população que praticamente dobrou, tá, num ciclo de 8 anos, nem uma década. Tá? E vai aumentar mais ainda nos próximos anos. E a de 18 e 24 segue o mesmo caminho, praticamente, da de 0 a 19, né? Em curva de decréscimo. Tá? Aqui a questão das matrículas, a gente separou, né? A matrícula da educação básica caindo, já refletindo, né, toda a realidade. Aqui estou colocando a educação básica na primeira linha e a educação superior nessa linha de baixo. A educação superior crescendo, porque a gente ainda tem percentuais, né, grandes de pessoas que não têm o ensino superior. Aqui, a questão da educação básica por dependência administrativa, aqui a rede estadual, aqui a rede municipal. Vejam como, entre os anos 2010 e 2011, né, ocorre a mudança, tá, do perfil de atendimento. A rede municipal passa a ter, né, 713 mil alunos, e a rede estadual cai para 537 mil alunos. A rede privada sobe um pouquinho, né, e a rede federal, tá, praticamente dobra em função da criação dos institutos federais, né, nesse período. A educação infantil é a que mais cresce, tá?
E cresce aonde? Na creche, né? De 87 mil matrículas, pula para 157 mil matrículas, quase dobra, né? Também num período de 8 anos. E a pré-escola, né? Aumenta praticamente 20%. Né? Aqui o ensino fundamental, nós temos um decréscimo de quase 9%, apurado de 2007 a 2015. Tá? Aqui tem um pico em 2015, que é o pico do 9º ano. Tá? No ano que vem, isso aqui volta a ter curva de ascendência, de descendência de novo. Tá? Aqui é o pico dos alunos do 9º ano, não foram para o ensino médio, ficaram no 9º ano. Tá? Os anos iniciais só aumenta porque é criado o 5º ano. Então, se a gente não tivesse o 5º ano, os anos iniciais aqui teria curva de queda também. Tá? E nos anos finais, tá comprovado aqui, vinha caindo e sobe um pouquinho por causa do 9º ano. De novo, né? Então, 9º ano impacta aqui, e aqui impacta por causa da criação do 5º ano nos anos iniciais. Então, não é que aumentou, né, a matrícula, é porque agregamos mais um ano de escolaridade nessa faixa dos anos iniciais. A evolução por dependência administrativa, já mostrei isso daqui, aqui está detalhado, depois vocês podem confirmar. Aqui, só para mostrar, né, que nós, nos anos finais, ainda a maior parte da matrícula está na rede estadual. Tá? Os municípios têm, né, a maior parte da matrícula no ensino dos anos iniciais. Tá? O Estado tem 119 mil, mas, nos anos finais, a maior parte da matrícula ainda está na rede estadual. Então, quando se fala de municipalização, ela é uma realidade nos anos iniciais, nos anos finais, não. Aí o Estado ainda detém a maior parte das matrículas. Tá? O ensino médio vem crescendo também, caiu aqui só em função, né, da não entrada dos alunos do 1º ano em função do 9º ano. Tá? Isso impacta onde? E aí entro a segunda parte da minha fala, que é a questão do transporte escolar. Impacta no transporte escolar. Tá? Se nós transferimos alunos da rede estadual para a rede municipal, e se há uma queda de número de alunos na educação básica, isso impacta aqui no mapa da transporte escolar. Nós transportávamos, no ano de 2010, 162 mil alunos, em 2017, vamos transportar 128 mil alunos, né, quase 40 mil alunos a menos, tá? E aqui os alunos distribuídos nas faixas de quilometragem. Né? Eram 94 mil na faixa de 6 a 12, hoje são 77, eram 44, hoje são 34, eram 23, hoje são 15 mil alunos transportados, tá, na faixa de quilometragem. Então, nós temos um decréscimo de alunos transportados. Como é que funciona o transporte da rede estadual? E aqui muita gente tem desconhecimento dessa legislação. Ela é regulada por uma lei, tá? A Lei 381. Essa lei é de 2007, corrigida, tá, em 2010, tá, e regulamentada através de um decreto e de uma portaria. Tá? Onde é que vocês encontram isso? No site da Secretaria de Educação, não vou detalhar aqui. Só chama a atenção porque eu coloquei em vermelho aqui. Ó. Não há convênio de transporte escolar. As pessoas dizem, o prefeito não assinou o convênio de transporte escolar. Não, Santa Catarina não tem convênio. Santa Catarina tem um acordo. Lembra que a fala que o Plauto colocou antes fala em convênio, acordo ou ajuste. No caso de Santa Catarina, é um acordo, que é celebrado entre o prefeito, o secretário da DR e o secretário de Estado da Educação. Esses 3 personagens. Tá? O valor é per capita e é estabelecido anualmente após reunião entre Undime, Secretaria de Educação e FECAM. Então, não tem correção fixa também. Isso pode ser um problema. Tá? Ou seja, não tem valor que corrige automaticamente o repasse do transporte escolar. Ele é negociado a cada ano. Tá? Essa lei, em 2010, descobriu, após um estudo que o Ademir fez parte, e o pessoal da FECAM também, da Undime também, de que não bastava transferir o recurso de forma igualitária para os municípios. Era necessário criar um mecanismo na legislação que assegurasse que os municípios que têm as quilometragens maiores
recebessem um valor diferente do que, por exemplo, vou citar aqui, não sei se Balneário Camboriú está aqui, do que Balneário Camboriú, que tem a menor área, né, geográfica do território de um município de Santa Catarina. Não é justo Balneário Camboriú receber o mesmo valor do que Correia Pinto, Lages, por exemplo, só para citar 2 municípios que têm uma extensão territorial gigante, São Joaquim, né, a maior parte dos municípios da região serrana. Então, ali, nessa lei foi criado exatamente as 3 faixas de distâncias e os 4 grupos de acordo com a densidade de aluno transportado. O que é a densidade de aluno transportado? O número de alunos transportados de acordo e dividido pela quilometragem quadrada do município. Então, por exemplo, nós temos, a gente vai ver depois, 4 grupos vezes 3 faixas de distância, que dá 12 valores diferentes para o transporte escolar. Tá? O decreto que regulamenta é um decreto bem recente, de 21 de fevereiro de 2017, porque a gente adequou esse decreto ao Plano Estadual de Educação, estendendo o transporte escolar, né, para toda a educação básica, não mais só para ensino fundamental e ensino médio. E a portaria da Secretaria é aquela que sai todo ano, tá, a partir da reunião entre Undime e FECAM, detalhando os critérios que são válidos para os alunos da rede estadual. Não vou ler tudo, mas eu trouxe alguns dispositivos que o Plauto fez questão de frisar antes e que destacam, né, o que vale para aluno ser transportado na rede estadual. Vale a regra prevista no decreto e na lei. Ó, o recurso será transferido para o aluno da rede pública estadual que esteja se deslocando da casa até a escola, com um percurso de ida e volta que seja superior a 6 quilômetros. Que a escola mais próxima da casa dele seja uma escola pública, não importa se é estadual ou municipal. Portanto, não existe financiamento para aluno que passa na frente da escola municipal e quer estudar na estadual. Ou, da mesma forma, né, tem uma escola municipal, né, que é mais distante e a estadual é mais perto, ele quer estudar na municipal e vai buscar financiamento para o seu transporte. Não existe. É a escola mais próxima da residência, independente da rede de ensino, a qual ele esteja vinculado. O aluno deve residir no município onde a escola está localizada. O aluno deve deslocar-se até as linhas principais de circulação dos veículos. Tá? Não existe, portanto, buscar na porta de casa. Quem define a linha principal de circulação? Vocês. Quem tem parceria conosco, que tem o acordo conosco, são vocês que estabelecem essas linhas em comum acordo com o nosso pessoal da gerência de educação. Porque vocês é que estão lá e conhecem o município de vocês melhor do que a gente. Esse disposto não se aplica a alunos com deficiência e compete à Secretaria analisar e decidir sobre casos não previstos nesse artigo. Então, se tudo que não se encaixa nisso daqui, é a Secretaria que analisa e decide, tá, como será o tratamento para casos específicos, tá, que não se enquadram nessa questão. Aqui a foto da nossa página, onde vocês encontram detalhado tudo isso que eu estou falando para vocês em termos de legislação. Tá? Acessa lá o sed.sc.gov.br, no link Pais, Alunos e Comunidade, clica nesse ícone Transporte Escolar, esse ícone abre essa página aqui para vocês, está o decreto, o grupo e o respectivo município que você está, então, que DAT que você pertence, né, para saber o teu valor. Senão você acha que você está no grupo 1 e não está, está no grupo 2 e não está no grupo 3 e não está. Então, isso está aqui nesse arquivo aqui. A lei complementar, a legislação, né, completa, e aqui o valor repassado, tá, gente? Nós colocamos mês a mês, a partir do acordo firmado e do repasse feito, o valor que a gente repassa separadinho, ensino fundamental, quantos alunos, ensino médio, quantos alunos. Tá? E ainda a informação do PENAT. Por que a informação do PENAT? Porque o Estado repassa automaticamente o PENAT para vocês, junto com o PENAT dos alunos da rede municipal. Então, vai um ofício lá para o FNDE, dizendo, o PENAT do aluno da rede estadual deverá ser depositado na conta do município, junto com o PENAT da rede municipal. Estou indo para os finalmente, tá, gente? E aí eu faço a pergunta que o Plauto fez antes.
o seu município tem lei ou decreto que regulamenta o direito ao transporte escolar gratuito para os alunos? Quem tem essa lei? Levanta a mão quem tem lei já, que dispõe sobre isso. Lei ou portaria ou regulamento, né? A maioria não tem. E quando a gente não tem lei, quem dita a lei para nós é o promotor público. É ele que vai ditar a lei para nós. Tá? Promotor, juiz, é ele que vai dizer. Porque quando não tem lei, vale tudo. Porque nós não regulamentamos esse dispositivo no âmbito do nosso sistema municipal ou no âmbito do nosso território, do nosso município. Então, a gente está fazendo um estudo, o grupo de trabalho que está constituído entre FECAM, Secretaria e Undime, nós estamos nos reunindo agora mensalmente e a gente vai oferecer para vocês, até julho, subsídios para elaborar a legislação municipal. Nós vamos recolher de quem já tem, como que ele fez, o que tem na rede estadual, e vamos encaminhar para vocês, e vocês, junto com os prefeitos, poderão propor, para o próximo ano, os regulamentos para organizar a questão de quem passa a ter ou não direito e como esse direito será oferecido em relação ao transporte escolar. Tá? Esse grupo de trabalho, tá, vai ter como representante, tinha como representante da Undime o Plauto, deve ser substituído, né? A nova diretoria vai indicar provavelmente alguém. Da FECAM é um economista, está nos auxiliando junto com a Raquel, tá? E a gente vai demandar também, através das associações de municípios, estudos com vocês relativos a essa questão. E aí eu queria reforçar uma outra coisa que o Plauto falou. No estado de Santa Catarina, o transporte escolar é a terceira maior despesa. A primeira despesa é folha. A segunda, nossa maior despesa é alimentação escolar. E a terceira é transporte escolar. Eu imagino que nos municípios, talvez o transporte seja o segundo maior custo. Nos pequenos, às vezes, é o segundo. Nos menores municípios, talvez seja o segundo maior custo. Então, gente, secretárias de educação, colhem alguém, a partir de agora, a acompanhar custo de transporte escolar da rede de vocês. E no nosso caso, de quem tem parceria com a gente. Quando eu digo colhem alguém, essa é a segunda maior despesa, você não pode continuar assinando empenho e assinando nota, tá, de qualquer jeito, sem conhecer o custo real do teu transporte de cada aluno, de cada linha, seja no terceirizado ou seja com ônibus próprio, para poder chegar e ter na mão exatamente esse custo. Outro dia, uma secretária de Educação esteve conosco, não vou dizer o nome de novo, quem esteve lá, conversando com a gente, e ela disse, eu fui obrigado a esconder pneu de ônibus numa sala do meu gabinete, porque o pneu do ônibus estava sendo colocado a rodar, tá? Comprado com dinheiro da educação, em veículos que não eram os veículos da educação. Em Santa Catarina está acontecendo isso. Tá? Então, se a gente não pôr o olho, tá, exatamente nesse item de despesa chamado transporte escolar, tá, a gente corre o risco de, a hora que tiver uma auditoria, tá, sobre o transporte escolar, você não ter na mão o custo efetivo do teu transporte e poder explicar de planilha aberta onde vai centavo por centavo do teu custo de transporte escolar feito, tá, no âmbito do município. Tá? Então, a gente vai ajudar vocês nesse sentido. Esse é um trabalho da nossa diretoria, junto com o FECAM e Undime. Aqui, a gente fala do que vocês podem gastar o dinheiro que é repassado para vocês. Tá? Vocês podem utilizar esse dinheiro. Esse dinheiro é dinheiro do Fundeb. O Estado repassa do Fundeb, do seu custo aluno, dinheiro para vocês realizarem o transporte escolar. Tá? Dinheiro do Fundeb que pode ser usado em manutenção da frota, compra de passe, pagamento de contrato terceirizado do serviço de transporte escolar. Então, tudo que diz respeito à manutenção da frota, compra de passe e contrato terceirizado pode ser utilizado para pagamento de transporte escolar. Aqui a evolução do custo do transporte escolar, isso aqui é bem interessante da gente observar, tá, gente? O Estado investia, né, em 2009, 52 milhões. O ano passado repassou 79 milhões para o transporte escolar. No ano que vem vão ser quase 85 milhões de reais. Tá? Aqui tem um pico de 82, é por conta da greve. Tá?
Tá? De 2015, nós pagamos recurso adicional para quem transportou aluno da rede estadual durante a greve. Tá? Aqui tem bem certinho como que aumentou o custo per capita. Tá? Nós saltamos de R$ 320 para R$ 613, uma variação de 90% no fundamental, 71% no médio, o INPC de 65%, uma variação do Fundeb de 84%, tá? E um PNAT que só evoluiu 38%. Né? No período de pouco mais de 6 anos, a gente gastou mais de R$500 bilhão transferindo para os municípios, né, recursos do transporte escolar. Como é que fica o transporte escolar para 2017? A conversa com a FECAM e a Undime, tá, chegou ao seguinte acordo. Haverá um reajuste de 5%, tá, já incluído nesse valor aqui, tá, na faixa de 6 a 12 quilômetros. Então, veja, o grupo 1, tá, 6 a 12 equivale a 483. No grupo 4, é mais de R$100 que acresce o valor para o município que está no grupo 4. No grupo 2, né, na faixa 2, desculpe, de 12 a 24 quilômetros, foi reajustado em 8,5%. Tá? Começa com 712 e vai a R$ 888 tá, por ano, por aluno, para quem está no grupo 4. E na faixa acima dos 24, novamente o maior reajuste, que é o dobro dessa faixa aqui, foi para 10%, começa com 1.029, tá? E termina em 1.279. Olha a diferença, tá? Bastante significativa, quem está no grupo 1, né? Quem está no grupo 4, tá? E quem está nesse grupo aqui, para quem está nesse grupo aqui. Então, é por isso que eu disse para vocês que seria injusto tratar o repasse do valor do transporte escolar de forma igualitária, e por isso que a ideia de criar esses grupos foi uma ideia bastante importante para aquele momento. Para aquele momento. Por que eu digo para aquele momento? Pode ser que a gente tenha que, nos próximos anos, rever esta regra. Por que tem que rever essa regra? Porque, na medida em que tudo isso que o Plauto falou, que se aprofundam os controles, o próprio Tribunal de Contas, né, já fez várias auditorias, já publicou estudos sobre isso, é justo que o Estado pague ou repasse para o município o custo do transporte do aluno da rede estadual. Principalmente quando esse aluno é transportado por linhas exclusivas. Linhas que você movimenta só em função de aluno da rede estadual. Então, eu digo que talvez a gente precise evoluir desse critério aqui para um critério que demonstre efetivamente que vocês estão recebendo pelo custo aluno da rede estadual, quando esse aluno é transportado de forma, né, exclusiva para uma linha da rede estadual. Quando o aluno vem junto, eu penso que isso aqui dá conta tranquilamente de atender, porque se soma esse valor, o valor do aluno da rede municipal. Os dois estão viajando junto. Nos casos em separado, a gente talvez precise evoluir numa direção de encontrar uma outra fórmula de atendê-lo. Tá? Eu encerro agradecendo, tá, o convite da Undime. Gostaria de me colocar à disposição da nova diretoria também da Undime,